Olá, pessoal, seja bem-vindo. Agora, finalizando o assunto da pré-história e já entrando na idade dos metais, correto? Que vai de 10.000 a 4.000 a.C. Ou seja, nós vamos ter nesse período uma especialização, todo tipo de produção, tá? De todo tipo de artefato, de todo tipo de tecnologia, né? As pessoas vão se especializar em determinadas atividades. E nós vamos ter com isso uma hierarquização social, certo? Que faz parte da cadeia evolutiva humana. Bom, hierarquização social, quase que não sai. Número um, casta guerreira, elite social dominante. Bom, quando a gente fala de hierarquia social, você recorda que na aula anterior nós tivemos o surgimento, né, da propriedade privada a partir da invenção da agricultura, correto? A terra passa a ter valor, correto? E à medida que ela vai se tornando cada vez mais valiosa, principalmente as terras mais ricas e férteis, o que vai acontecer? A terra vai se tornar o principal meio produtivo. Se vai se tornar o principal meio produtivo, vai haver disputa pela terra. Ou seja, nós vamos ter guerras intertribais, né, pela posse dessa terra, correto? Bom, nessa perspectiva, né, da guerra e pela disputa de terras, né, nós vamos perceber que um grupo em especial vai se destacar, que são os maiores e melhores guerreiros, né? Eles vão disputar e tomar essas terras, correto? Aqueles mais valorosos em batalha, aqueles que se destacarem mais, vão querer se apropriar das maiores e melhores porções de terra, correto? Aí, a partir daí, também vamos ter um princípio, mas não em larga escala, do emprego da escravidão. Então, nós vamos ter dois tipos de trabalhadores: trabalhadores livres e trabalhadores escravos. Os trabalhadores livres são aqueles que, vamos dizer assim, eles não possuem terra. Quem não possui terra vai se especializar em alguma coisa, algum tipo de artesanato, algum artifício, correto? E quem não tem especialização alguma vai trabalhar para quem não tem terra, para quem tem terra. Então, quem não tem terra vai trabalhar para quem tem terra. Foi isso que eu quis dizer, correto? Então, pode reparar que essa sociedade vai evoluir de forma semelhante ou desigual? Vai evoluir de forma desigual. Nós vamos ter os proprietários e os não proprietários de terra. E os principais proprietários de terra vão ser quem? Essa casta guerreira. O que é casta? É um grupo social, tá certo? Esse grupo social a gente vai chamar mais à frente de aristocracia. Eles vão se apropriar das maiores e melhores porções de terra. E com isso, eles vão se tornar a elite social dominante. Perfeito? Mas calma lá. Como é que eles vão poder se suceder como proprietários desses grandes lotes imensos de terra? Simplesmente eles vão usar a religião. Por quê? Porque muitos deles vão se dizer favorecidos dos deuses e até descendentes deles. Tá certo? Então nós vamos ter o surgimento de uma outra casta social, de outro grupo social, que vai legitimar a propriedade desses guerreiros aqui, que são os sacerdotes. Tá certo? Então, essa casta guerreira, essa aristocracia, vai ser legitimada através do emprego da religião. Perfeito até aí? Interessante, né? Tá certo? E com isso nós começamos a ter uma hierarquização social, ou seja, o início de uma sociedade de classes.
Então, o mais básico que eu posso falar de uma sociedade de classes é que nós temos categorias sociais diferentes. E a mais básica de todas, qual é a mais básica de todas? É ricos e pobres. Né? Quando você fala em ricos e pobres, você tem uma sociedade de classes. Está entendido até aí? Perfeito? E com isso, para poder preservar essas propriedades, vai surgir um elemento institucional que vai garantir, né, o domínio dessa hierarquia aqui, que vai ser o Estado. Né? Então, o Estado surge com a finalidade de proteger os interesses da sociedade dominante. Né? Correto? Perfeito? Porque são eles que vão controlar o Estado, eles vão controlar as forças militares, né, que vai legitimar a propriedade deles, né, o domínio deles, tanto na esfera econômica, como já citei agora, como na esfera política. Perfeito? Porém, nós temos uma classe intermediária que é a classe dos sacerdotes. Agora nós podemos ler aqui. Perfeito? Vamos lá. Número 1. Casta guerreira. Elite social dominante. Está mais do que explicado. 2. Sacerdote. Elite social intermediária que legitima os interesses da classe dominante usando a religião. O que eles faziam? Eles cuidavam da religiosidade, intermediando a relação entre a população e os deuses. Ora, essas pessoas aqui, esses agricultores no número 3 aqui, eles são maioria ou minoria? Eles são a maioria. Então a maioria se subordina ao mando da classe dominante porque eles estavam se subordinando intelectualmente, ideologicamente à religião. Perfeito? Então a religião vai legitimar o poder entre a maioria da população, que são os agricultores e artesãos. Quem são eles? Os trabalhadores. Quando eu falo trabalhadores, eu estou especializando aqui porque, na verdade, por exemplo, o guerreiro ele só guerreia, o sacerdote ele vai cuidar dos assuntos da religião e dos deuses, né? Do interesse dos deuses, em tese. E os agricultores é que vão trabalhar para sustentar toda essa... Agricultores não, os trabalhadores é que vão sustentar toda essa hierarquização social aqui, essa pirâmide social que está se formando aqui. Entendido até aí? Então tá. Minoria, classe média, mas também minoria e maioria. Perfeito? E com isso está explicada a hierarquização social. Perfeito? E a mulher nesse papel? Bom, aqui a mulher dentro da sociedade, vocês recordam, né? Que do Paleolítico até o Neolítico, Neolítico, a sociedade tinha grande peso no matriarcado, ou seja, a mulher tinha status, poder de mando, participação na política dos interesses do bando. Mas aqui, com o surgimento da propriedade privada, nós vamos ter com esse surgimento da casta guerreira, a sociedade vai transitar do matriarcado para o patriarcado, porque a mulher também vai se tornar uma propriedade dos interesses dessa elite aqui, dessa casta guerreira masculina. Entenderam? Isso, a gente vai ver isso um pouco mais, de fato, mais à frente. Tá bom? Então tá, nós temos a hierarquização social e com isso surge, para garantir os interesses da classe dominante, o Estado. O Estado surge para proteger os interesses da classe dominante, foi o que eu falei aqui. Assegura o poder do rei ou do imperador. À medida que essas sociedades forem ficando cada vez mais complexas, correto? Né? À medida que essas sociedades forem ficando cada vez mais complexas, é claro que o Estado vai surgir para poder, como você pode dizer, não controlar, mas regular as ações dessa sociedade. Perfeito? Ou da cidade, né? Sociedade complexa, nós estamos evoluindo para o campo da cidade, da urbis, né? Da cidade-estado.
do país, do tamanho de uma cidade, vamos dizer assim, né? Então, de novo, o Estado surge para proteger os interesses da classe dominante, assegura o poder do rei ou do imperador, e vai ser escolhido por essa elite social dominante aqui, correto? Ou do imperador, que geralmente é o chefe militar e da religião. Pode reparar que o imperador ou o rei, ele assumia as duas funções, a de guerreiro e de chefe da religião. Entenderam? Então, tá certo. Então, é assim ele passa a controlar o Estado. Correto até aí? Bom, aí nós vemos o que faz surgir o Estado. A evolução da tecnologia bélica e a invenção da escrita. Calma, a invenção da escrita é justamente para quê? Para controlar economicamente os recursos, os excedentes que eram produzidos e, ao mesmo tempo, fazer um levantamento da riqueza de todos os indivíduos da cidade-estado. Tá certo? E isso, a escrita sabia também que servia também justamente para favorecer a cobrança de impostos, né? Cada cidadão ou cada indivíduo era obrigado a pagar um determinado imposto para estar ali vivendo. Entendido até aí? Então a escrita ela vai fazer com que a sociedade fique cada vez mais complexa e essa complexidade vai exigir uma organização melhor, uma economia mais eficiente, por exemplo, tá certo? O que mais? Vão ter que se fazer armazéns, fazer coletas, fazer registros, né, das atividades econômicas, registro das atividades militares. Então, a invenção da escrita vai aperfeiçoar, né, a convivência, vai melhorar a convivência dessa complexidade social que está surgindo. Né? Perfeito? Que é a cidade. E a cidade controlada pelo Estado. Entendido até aí? Vamos lá. Agora sim, vamos passar para a imagem aqui. Aí, como nós estamos na era dos metais, nós temos uma revolução metalúrgica, né? Correto? Ou seja, já não se usava mais, já passou a não se usar mais aquelas armas rudimentares, nem as polidas mesmo. Agora, já se encontrava minérios e através desses minérios eram derretidos, eram forjados, né? E essa forja fazia com que eles produzissem principalmente armas e instrumentos para o arado. Porque pode reparar que quando a cidade se organiza, é preciso aumentar os recursos, né? Principalmente de alimentação da população. Mas para isso você tem que arranjar uma tecnologia melhor para aumentar essa produção. E claro, lembre-se que o arado de madeira é substituído pelo arado de terra, né? Perfeito? Olha, vocês estão visualizando aqui a foice de bronze, né? Aí vamos lá. O aparecimento da metalurgia permite a fabricação de instrumentos e armas mais resistentes. Aí começa inicialmente pela era do cobre. Mas o cobre, ele não era derretido inicialmente. Ele era amassado, né? Então se martelava o cobre, né? Ia moldando ele até ele revestir, né, a madeira ou revestir um osso qualquer, por exemplo, um instrumento de ponta, né? Entendido isso aí? Então o cobre não é bem ainda a era da metalurgia. A era da metalurgia vai surgir de fato com o bronze, correto? O bronze é a mistura de dois metais. Quando você mistura dois metais, chama isso de liga. Dois ou mais metais, né? Aí, a liga é a junção, é o amálgama de dois metais. E no caso do bronze, era o estânio e o cobre. O cobre, junto com o estânio, formava o bronze. E o bronze se tornou uma arma extremamente eficiente e resistente. Né? Primeiro que é leve, fácil de transportar, correto? O corte era mais aprimorado, então é eficiente para abater uma caça, eficiente na guerra, correto? Então, o bronze ele é mais resistente, então você poderia fazer materiais derivados do bronze, de todos os tipos de artefatos, né?
eu não preciso nem citar aqui. E por último, nós temos a idade do ferro. Aí nós temos primeiro o período do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. Ué, mas o ferro não é mais fácil de encontrar na natureza? É mais fácil de encontrar na natureza. Então por que eles não faziam a arma de ferro? É porque eles não tinham tecnologia para gerar energia para fazer o ferro. Entendendo? Então, a primeira vez que o ferro foi produzido, a tecnologia era o derretimento de gordura animal no fogo. Com esse derretimento de gordura animal, se conseguia mais ou menos 1000 graus Celsius, né, para produzir o ferro, mas mesmo assim não era eficiente. Então, aí inventaram um instrumento de sopro, né, eu não lembro o termo agora. Aí inventaram o instrumento de sopro e o sopro gerava oxigênio suficiente para provocar, para aumentar o calor, e o calor vai gerar energia para poder produzir as armas de ferro. E isso aqui a gente chama de quê? De revolução metalúrgica. Então nós saímos da idade da pré-escrita, certo? Dos primórdios da humanidade, e entramos numa nova fase, que é a Antiguidade Oriental, ou Idade Antiga Oriental, que compõe pela Mesopotâmia, no caso aqui, né? Egito e Índia, tá certo? Entra a China, até entraria, mas não é o caso aqui, porque a gente está falando da história ocidental, certo? E no caso da história ocidental, nós vamos nos prender na Idade Antiga Oriental apenas à civilização mesopotâmica e ao Egito. Correto até aí? Tá certo, então. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência novamente e bom descanso para vocês. Até a próxima.